Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao canal Quadrinhos e Companhia. Hoje vamos iniciar aí uns programas voltados a responder pergunta dos inscritos, as perguntas que vocês colocam aí nos programas, ali embaixo nos comentários, né? Então isso também para a gente dar um certo valor a essa participação de vocês. Eu sempre deixei muito bem claro para vocês a importância da interação de vocês aqui com o canal. E eu reforço isso dizendo a vocês, né? Participem do canal, deixando o seu like se você gostar. Se você não gostar, pode deixar a sua crítica construtiva também, né? E eu digo para vocês, nesses 2 anos de canal aqui, muitas coisas a gente melhorou, a gente evoluiu por causa de algumas críticas de vocês, críticas construtivas, críticas boas, críticas de pessoas que estavam interessadas no sucesso do canal. Isso é muito importante, gente. E pode ter certeza que eu levo sempre em consideração isso tudo, tá? Então a ideia deste programa é citar alguns participantes, citar algumas perguntas e trazer algumas respostas para vocês, ok? Claro, né, gente, tudo dentro de um nível não profissional, como alguns canais, né, já estão um nível bem assim, mas nós não temos, pelo menos por enquanto, num curto planejamento aí de ser um canal profissional, né? Quem sabe num futuro, quando as nossas responsabilidades, as nossas atribuições, o nosso tempo, né, permitir isso. Mas hoje não, mas é muito importante a gente retribuir o carinho de todos vocês. E eu acho que desta forma é uma boa maneira, certo, pessoal? Então eu elegi 5 perguntas para o programa de hoje e vou fazer aqui um bate-papo com vocês e vou tentar responder elas a vocês, ok? Vamos lá. A primeira pergunta vem do inscrito Márcio Reinert. Como eu não tenho certeza da pronúncia do nome, então eu vou sempre colocar aí na tela, né? Então você vai conferir se é realmente a sua participação, ok? O Márcio então pergunta assim, ó: se eu sei dizer se o Tex Gold voltará a ser distribuído a partir de qual número? O último que comprei na banca foi o 18, diz ele. Tá? Muito bem, há poucos dias atrás a gente confirmou aqui, repercutiu, né, a notícia lá da Salvat do retorno da distribuição. Tá? E já no último dia 30 de novembro, então o início dessa distribuição, e a gente já tem algumas notícias Brasil afora que algumas bancas já estão realmente recebendo o Tex Gold, tá, gente? Então a resposta é sim, ele está voltando, e está voltando da onde parou. Se você, Márcio, comprou o 18, ele vai retornar no 19, tá, gente? Porque a princípio a Salvat ela continuou publicando o Tex Gold até o mês de outubro. A princípio só não publicou agora em novembro, tá? Então as publicações já existem, então elas só vão continuar então vindo aí para as bancas, certo? Muito bem. A segunda pergunta vem do Danevich. O Dani pergunta se alguém, e aí eu também vou tentar responder e vou repassar ao pessoal inscrito também, o pessoal que está acompanhando, para me ajudar a responder essa pergunta do Dani, certo? Ele quer saber então se em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande do Sul, tem alguma loja que vende gibis. Ele conhece alguns sebos na minha região, né? Ele conhece alguns sebos na região dele, tá? Ele não deixa bem claro, mas a princípio deve ser na região metropolitana de Porto Alegre, provavelmente, né? E ele reclama dos sebos, diz que eles colocam etiquetas na frente e atrás das revistas, e diz que não tem como remover e acaba estragando as revistas. Realmente, Dani, esse é um grande problema de muitos sebos, tá? Que não tem essa visão de colecionador dos seus clientes, né? E acabam fazendo essa barbaridade, colocando, além de colocar selos direto na capa, escrevem, né? E assim vai também para algumas pessoas que adquirem, compram HQs. Não façam isso, gente. Não coloquem nenhuma espécie de adesivo nas capas e também não escrevam nada nas capas, tá? Porque isso desvaloriza muito. De repente, algum autógrafo muito desesperado você coloque na capa, mas o ideal é que nem seja na capa também, né? Seja na parte de dentro, na folha de rosto, né? É o local ideal para se pegar os autógrafos, certo, gente?
Bom, tentando responder a pergunta do Dani então, tá? Em Porto Alegre, Dani, eu não conheço muito. Conheço um pouquinho de Porto Alegre, mas não conheço muito. Acredito que muitos inscritos vão poder me ajudar a responder essa pergunta. Mas lá em Porto Alegre eu conheço a Nerds, por exemplo. Vou colocar uma foto aí da fachada. Que é uma loja muito conceituosa conceituada e acredito que seja a mais famosa ali de Porto Alegre. Ela fica na Sarmento Leite 627. Fora isso, eu conheço a Saraiva, por exemplo, dos shoppings, e conheço também ali os sebos ali na região do centro histórico, mas basicamente eu fico por aí. Mas deixo então, repasso aí a pergunta para vocês que estão nos assistindo, quiserem contribuir aí, colocando alguns outros, citando alguns outros nomes. Eu sei que existe, tá, gente? Mas eu não conheço, assim, não estive, né, em algumas lojas, então eu não vou poder nem citar aqui. Ok, gente? Vamos lá. Agora o próximo, a pergunta número 3 do Raid Uchiha. Acredito que seja essa a pronúncia. O Raid, ele pergunta se as histórias de Tex se passam no final do Velho Oeste. Muito bem, aí uma pergunta muito show de bola, Raid. Muito legal, por quê? Porque eu adoro, eu amo de paixão, né, as referências históricas que tem dentro do universo de Tex Willer. Isso é fantástico, é maravilhoso, tá? Muito bem, então vamos lá. O Velho Oeste, o conhecido o Oeste Selvagem, ele se dá principalmente, tá, num período que vai de 1860 a 1890, então em torno de 30 anos. É claro que não precisa ser exatamente bem preciso, mas os principais eventos do faroeste, né, eles acontecem nesse período aí, tá? Se nós pegarmos o Tex anual número 19, que saiu em dezembro do ano passado, nós vamos ver ali que o Tex, ele nasceu ali por volta de 1840. O seu irmão nasceu em 1838, então ele nasceu mais ou menos por ali, tá? Então, assim, veja bem, lá em 1860, Tex tinha os seus 20 anos. Aquela fase ali que de fora da lei, ali de início de vingança do seu pai, do seu irmão, né? Se deu mais ou menos ali, tá, gente? Então, 1858, 1861, nesse período ali basicamente, tá? Então veja bem, então as aventuras de Tex mesmo iniciou bem quando iniciou o grande período do faroeste. E nós temos um Tex, a idade principal do Tex, a maioria das histórias, Tex quarentão, né? Então vamos dar lá uns 45 anos pro Tex, tá? 42, 43, 44, 45, mais ou menos por ali, tá? Vamos encaixar o Tex ali. Embora que a princípio eu não conheço nenhuma história do Tex que diga assim, ah, Tex tem 40 anos, Tex tem 45 anos. Eu não conheço, tá? Se alguém souber precisamente, por favor, me diga aí pra nós. Mas assim, nós temos essa referência muito bacana aí do Tex anual do ano passado, que traz esses detalhes para nós. E ele vai, pela mente, né, do Mauro Bozelli, vai encaixar perfeitamente as grandes, ou todas não, mas os períodos das aventuras de Tex, que é dos seus, lá, digamos, 18 anos até os seus 45 anos, vai se encaixar bem dentro deste período do Oeste Selvagem, né? Então é algo muito bem trabalhado. Note que a Guerra da Secessão, ela se deu de 1861 até 1865, foram 4 anos. Então nós vamos ter um Tex ali, digamos, de 21, 22, 23, 24, 25 anos, mais ou menos, ali com essa idade, participando lá da Guerra da Secessão. Então veja que se encaixa tudo perfeitamente, tá, gente? Então, respondendo a pergunta, não é no final exatamente. Claro, o Tex lá com 45 anos, sim, né? Ele vai estar lá no finalzinho, 1883, 1885, que já é lá as finaleiras, mas tá dentro do período aí destacado como o Oeste Selvagem ou Velho Oeste. Certo, gente? Muito bem, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 4, vem do Luiz Cordeiro. E também eu já coloquei o Carlos Moreira aqui junto, porque é muito semelhante à pergunta dele. O Luiz Cordeiro, ele fala assim, estou começando a ler Tex agora, pode me indicar por onde começar? Então o Luiz Cordeiro, ele fala de leitura de Tex, ele destaca.
Já o Carlos Moreira, ele faz praticamente a mesma pergunta, mas ele pede um pouquinho mais para o lado da coleção, de colecionar tags. Muito bem, gente, então vamos lá. Falando primeiro de coleção, tá? Então, assim, se a gente vai indicar colecionar, né, a gente vai sempre pensar assim, poxa, qual coleção a gente vai indicar que a pessoa vai poder, digamos, completar ela, né? Então, a primeira que vem na mente, assim, é o Tex Platinum, tá? Então, assim, o Tex Platinum hoje, se você começar a colecionar, você vai conseguir preencher ele com certeza. As outras coleções, algumas talvez sim, garimpando, você vai conseguir, como o Tex edição em cores, tá? Também se consegue já, mas com alguma dificuldade as primeiras, mas ainda se consegue, tá? E aí assim, ó, pensando em coleção, tá? Completar coleções, o Tex Gráfico Novel também dá, certo? E todas essas com histórias boas, histórias excelentes, tá, gente? Mas assim, ó, se você vai pensar assim já para o outro lado, assim, não, mas eu prefiro as coloridas, tá? Então, claro, você vai ter Tex Gold, você vai ter o Tex edição em cores, Tex especial colorida, né? E assim vai. Então você, não, mas eu quero mais barato, tá? Se você quer pro lado barato, então você vai ter o Tex mensal e o Tex coleção, tá? São as R$ 9,90 cada um, por enquanto, né? Eu quero assim histórias mais atuais, então Tex mensal é a pedida, tá? Você vai ter ali na Tex mensal as histórias que estão sendo produzidas lá na Itália, vem com um delay aí de, se não me engano, 7 meses, né? Mas é natural isso, né? Mas aí você vai estar vindo aí com os artistas novos, né, que estão produzindo histórias novas de Tex, tá? Mas eu quero histórias de Tex com arco fechado. Então a sua dica continua sendo o Platino, Tex anual, né? Tex edição histórica, o Tex edição de ouro, o Tex Gold também, tá? E é isso aí. Agora para leitura, tá, gente? Então para ler, eu só quero ler o Tex, quero ler boas histórias de Tex. Aí as histórias atuais, então, continuo dizendo para você o Tex mensal, embora que a média são 2 edições para fechar um arco, né? Mas tranquilo isso, né? O Tex Platino tem histórias selecionadas muito boas, que vem do Max Tex italiano. Vamos lá, o Tex Gold colorido, tá, gente? Só histórias tops, todas as edições que você comprar você vai gostar, são histórias boas. Não tem nenhum Tex Gold que você vai comprar e dizer, não, essa história é ruim. Não tem nenhuma delas. Todas são histórias boas, o material é bom, não é caro comparado com os outros encadernados que você chega perto de R$100, né? Comparando o número de páginas, não é caro, o preço é bom, tá? Então é isso, eu acredito que eu posso ter contribuído com vocês nesse tocante. E a última pergunta no vídeo de hoje. O Lucas Luz pergunta assim: você disse que o Tex Ouro pegou as edições do Tex normal de 1984 em diante. Daí ele pergunta, ele segue a ordem de lançamento cronológica como a Tex Coleção? Ou são histórias escolhidas aleatoriamente? Bom, gente, é o seguinte, ó, eu sempre... Quando eu falo de Tex Ouro e Tex edição histórica, eu puxo sempre o Tex mensal, né? Porque é uma referência muito, porque eu peguei muito aquela época lá do Tex, digamos assim, do 100 até o 200, foi lá quando eu comecei a conhecer o Tex. Então para mim sempre vai ser essa referência aí. Mas o correto mesmo é a gente usar o Tex Coleção como uma referência, porque ele já segue uma ordem cronológica melhor da Itália, né? E aí, então, se você pegar a sequência, você vai pegar melhor ali, tá? Mas vamos lá, vamos usar o Tex mensal, porque foi a referência que eu usei, tá bom? Então, assim, o Tex histórico, ele cobre algumas histórias do mensal até lá 195, né? 195, e inicia ali 195, 196, ali naquela história do Coronel Watson ali, né? Ali inicia Tex Ouro, justamente porque ali começou um período de 1984 que iniciou a era de ouro do Tex, chamada na Itália, tá? Mas não está falando assim tanto, são as histórias melhores que antes, não, é porque foi uma época assim que bombou muito lá, a Sérgio Bonelli, editora, cresceu muito naquele período ali, então por isso ali que iniciou a fase de ouro do Tex, tá bom?
E aí então assim, ó, não segue uma ordem cronológica histórica. E de ouro, ela não tem que seguir uma ordem cronológica, ela vai pegando um apanhado, ela repartiu os períodos e cada uma dentro do seu período vai seguindo mais ou menos a ordem e pegando assim as melhores histórias. Mas já aconteceu para caber dentro de uma edição de 200, 300 páginas, trazer um outro arco mais adiante, né, para encaixar ali dentro, às vezes com 2 arcos, enfim, tá? Então não tem um padrão assim, tá? Mas só separando as 2 grandes fases. Ok, gente? Então tá, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tentando responder as perguntas de vocês. E, por favor, mande mais perguntas aí, sugiram, mesmo que vocês saibam a resposta da pergunta, mas você pensa assim, esse assunto vai ser importante o Eduardo falar lá para as pessoas novas, principalmente de techs, conhecerem mais o universo de techs. Então eu elaboro a pergunta em cima do comentário de vocês e trago a resposta, certinho? Então tá, agradeço bastante a companhia de vocês no programa de hoje. E é claro, né, gente, se você não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique aí no botão de se inscrever, depois clique no botão do sininho, né, no sininho para marcar aí as notificações para você ficar sabendo do nosso conteúdo, dos nossos programas e nos acompanhar sempre. Ok? Muito obrigado pela companhia de hoje e até o próximo!